achei talvez interessante de sacar, né, que eh aqui talvez vale uma ressalva, né, quando eu uso a palavra cristãos, né, às vezes eu acho que o termo pode ser mal interpretado, mas porque cristãos é um termo genérico, né, é o termo que eu quero dizer, eh inclusive o próprio Beto Russell, né, Russell no livro dele Por que não sou cristão, né, no livro dele que é um clássico, né, acho que de 1930, é um clássico Por que não sou cristão, Beto Russell, inicia o livro logo definindo o que é cristianismo, né, o que é cristão, porque ele aparentemente vê ali já havia uma dificuldade de definir o que é um cristão, né, é muito difícil definir. E, então, Beto Russell começa, né, ele começa colocando alguns parâmetros, né, para definir o que é o que seria o cristianismo, né. E uma das definições que ele dá, né, ele coloca alguns parâmetros, né, e com esses parâmetros ele acaba comparando, né, com outras religiões, por exemplo, a ideia de acreditar em um Deus, isso não é específico do cristianismo, o islamismo também acredita, na verdade várias religiões têm essa tendência de acreditar. Então não é necessariamente a crença, por exemplo, na imortalidade, não é a única religião que acredita, né, os muçulmanos também acreditam, então é extremamente difícil, né, aí ele também separa de cristianismo cultural, né, porque tem algumas definições, teve até no livro, acho até curioso, né, mas eu acho até engraçado, no livro do Bertrand Russell, logo na introdução, no prefácio, que não foi feito por ele, foi feito por outra pessoa, tem uma parte lá de uma pessoa, isso é muito antigo parece, de que tentou definir o ateísmo como cristianismo, né, tenta colocar o ateu como um cristão meio que protestante, né, meio que ortodoxo, né, e a parte engraçada é exatamente essa, porque se você não define o cristianismo de uma forma correta, qualquer pessoa pode ser cristão, né, aí o Russell destaca o cristão, na verdade, ele separa do cristão que chamou de cristão cultural, né? O fato de você nascer em um país cristão, não te torna cristão, né? E tem também o fato de que a Igreja Católica nunca atualiza seus bancos de dados, né? Então, quando alguém é batizado, tecnicamente a pessoa é cristão. Então, se uma pessoa, por exemplo, não souber da história de José Saramago, não souber que José Saramago nunca tivesse publicado nenhum livro sobre críticas à religião, né, como ele publicou, né, como os livros dele de romance, literatura, que fazem críticas ao cristianismo. Ninguém saberia que ele era ateu, né, porque tecnicamente ele é cristão, ele foi batizado, como foram batizados basicamente todas as pessoas que nascem numa igreja, que nascem num contexto cristão, né, especialmente católicos, todos são batizados. E tecnicamente a igreja católica contabiliza essas pessoas como cristãos, né. E então, aqui eu vou definir cristão como termo genérico, né, pra mim cristão para mim aqui, talvez eu deveria ter colocado isso no livro, acho que eu não coloquei, né, porque eu assumi que a gente sabe no que está falando, mas para mim, cristãos são pessoas que se alinham ao à ideia ao cristianismo, né, qualquer vertente do cristianismo, são mais de 40.000 vertentes diferentes, né, então se alguém se alinha a alguma dessas vertentes, né, é um cristão, né. O cristianismo ele pode variar bastante, né, ele pode variar bastante no às vezes nas denominações, mas mesmo assim as variações não são tão, acho que todo cristão, né, eu estou chutando aqui, mas todo cristão acredita em Cristo, né, como Salvador. Eles vão variar, por exemplo, né, a visão de Cristo, né, a própria ideia de Cristo, né, e eu abordo isso no meu livro de Bíblia, A Fábrica de Absurdos, né, a própria história de Jesus Cristo, como ele é, né, a figura de Jesus Cristo vem variando durante o tempo, né, nem os cristãos nunca concordaram em quem é Jesus Cristo, no sentido de que o que ele representa, né, Jesus Cristo já representou a escravidão, né, os cristãos modernos tentam apagar isso, reescrevendo e dizendo que não, Jesus não era a favor da escravidão. Mas ele nunca condenou, né? Ele nunca condenou, chegou a falar coisa que existe mais frases que leva a gente a induzir que ele era a favor da escravidão do que ele não era, né? Ele não há frases, o que há algumas frases meio vagas, né, como, que ele fala que te dou novos mandamentos, amais aos próximos, coisa e tal, tem lá na Bíblia que ele fala o novo mandamento que ele dá para amar os próximos, né. As pessoas usam isso para dizer que ele era contra a escravidão, mas ele não falou de escravidão. Ele fez essa frase genérica, né. Então assim, então cristão, é o que eu queria destacar para vocês, então, cristão é um termo genérico que estou usando aqui, né, é qualquer pessoa que se alinha a qualquer uma das 40.000 denominações, do cristianismo no mundo inteiro, são mais de 40.000 variações, mas então cristãos é um termo genérico aqui, então cristãos na forma como eu uso, né, nunca acham que o cristianismo pode, praticar o mal.